Olá, estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa hoje, que vai acontecer com a secretária de Comunicação da Prefeitura de Paranaguá, Camila Roque. A Secretaria de Comunicação, seja da Prefeitura de Paranaguá, assim como de qualquer prefeitura ou governo, público ou até privado, é importante no sentido de trabalhar a comunicação como uma questão essencial. E ela também foi trabalhada assim aqui em Paranaguá justamente nessa pandemia. A imprensa é essencial e a comunicação também enfrenta seus desafios no meio dessa pandemia. E é sobre isso e mais alguns outros assuntos como a educomunicação que nós vamos tratar aqui com a Camila. Camila, obrigada por ter aceito o convite aqui do Papo Direto, poder falar um pouquinho desses desafios e das situações que a comunicação no geral enfrenta. Gostaria nesse primeiro momento, como a gente já fez até com vários entrevistados aqui no teatro, pedir assim que você falasse um pouquinho de você, né? Porque esses dias mesmo a gente fez o Papo Direto com alguns jornalistas e com a Duda, os diretores da Secretaria de Comunicação, e uma das questões até comentadas foi assim, quando pensou no jornalismo, o que é que imaginava fazer, em que segmento trabalhar. E eu soube que você tinha aí, quem sabe, até uma pretensão, ou existia uma pretensão de familiares ou outras pessoas, no sentido que você seguisse a carreira da arquitetura. Então eu te pergunto como é que foi a escolha do jornalismo, como é que foi esse início de carreira para você? Então, Luciane, eu já tinha a comunicação em mente desde a saída do ensino médio. E na época a gente não tinha essas faculdades à distância, os cursos na cidade eram muito limitados e uma coisa que eu gostava muito era a literatura. Foi o que supriu a minha vontade nesse momento. Então eu iniciei no curso de letras aqui em Paranaguá e prestei alguns vestibulares. E como é tradição, né, a família sempre quer que a gente siga aquelas profissões mais tradicionais, que é seguir pelo direito ou pela medicina, alguma coisa nesse sentido. E lá em casa não era diferente, né? Tinha uma pressão ali também pela engenharia. Aí eu falei, bom, na federal eu vou tentar o que eu quero. Aí na particular eu vou fazer a vontade meio termo, né? E aí uma coisa que eu gostava muito era a arquitetura. E ficava no meio termo dessas profissões mais tradicionais. Então eu fiz o vestibular para arquitetura e fui aprovada. Mas ainda assim não era aquilo que eu queria. Então eu continuei fazendo letras em Paranaguá. Isso me deu uma base muito boa, a parte ortográfica, a parte da linguagem, da linguística, isso me ensinou muita coisa. E o sonho do jornalismo continuava ali no meu dia a dia. Então eu conversei com os meus pais e fiz um segundo vestibular, acho que seria o terceiro, na verdade, um terceiro vestibular, e passei no curso de jornalismo, comunicação social e jornalismo. E chegando no curso de jornalismo, eu não tinha aquela visão que normalmente as pessoas têm de ser repórter, de estar num jornal do horário nobre. Eu sempre quis trabalhar com bastidores. Então isso me dava muitas possibilidades, porque a concorrência era sempre menor, sabe? Então, mesmo assim, aprendi todas as técnicas do videojornalismo, do jornalismo impresso, fiz muito trabalho impresso freela e me encantei por esse mundo. E aí fiz essa faculdade à distância. Hoje é a realidade de muitos estudantes em Paranaguá. A maioria sai daqui, tem uns que saem na parte da manhã, na madrugada, para estudar, e voltam por volta de 2 horas da tarde, e tem os da parte da tarde. Eu pertencia a esse grupo, que saía daqui 4 horas da tarde e voltava meia-noite. E aí, no outro dia, 7 horas, eu tinha que estar no meu trabalho para poder sair num horário equivalente, e assim a gente ia. Então é a realidade de muitos jovens hoje, então eu dou muito valor à minha formação e toda vez que eu tenho um desafio no meu trabalho eu penso nesse sofrimento que eu passei nesses 4 anos e é o que me dá força às vezes para enfrentar esses desafios. Eu pergunto, eu também, essa coisa, eu lembro que eu comentei no Papo Direto com os diretores, eu falei, minha vontade sempre foi assim, eu chegava no pessoal, que curso você está fazendo? Aí as pessoas perguntavam, eu falava, vai ser repórter de TV. Eu olhava assim, mas não é essa a minha vontade, eu quero trabalhar em jornal impresso, eu quero escrever.
E é bem isso que você falou, de repente tem essas outras opções, né? E o mercado de jornalismo ele realmente se expande e tem um leque muito grande. Quanto tempo que você é jornalista e no que é que você trabalhou aí nesse tempo até agora que você assumiu a Secretaria de Comunicação? Eu sou jornalista formada desde 2011, mas antes da minha formação já trabalhei com algumas vertentes da comunicação, né? E principalmente impresso e audiovisual. Estagiei em alguns lugares também nesse ramo. Foi o que me deu base para conseguir trabalhar em todas as áreas. Embora eu não goste muito de estar na frente das câmeras, eu sei que se precisar eu consigo fazer. Eu acho que a experiência, ela te dá uma segurança no teu trabalho muito grande. Então, hoje na secretaria, eu consigo atuar nas mais diversas áreas e ajudar todos os profissionais de acordo com os desafios, né? E como é que foi aceitar, inclusive, esse desafio de ser secretária? E quais são os desafios até que você imagina, além os primeiros, né, de pensar de repente em aceitar, e na sequência os desafios enfrentados nesse trabalho dentro de um órgão público? Porque eu digo sempre, já trabalhei na iniciativa privada, já escrevi para jornais, já trabalhei como freelancer da Gazeta do Povo, por exemplo. Existe toda uma forma de trabalho, mas o órgão público, eu também tenho essa experiência, eu vejo, tem questões muito mais delicadas do que você trabalhar na iniciativa privada, mesmo na comunicação. Então, eu te pergunto, o que é que você enfrentou aí nesses 3 anos para cá, 4, como é que foi tudo isso e como é que você vê hoje, então, essa experiência? Esse convite, ele me surpreendeu, ele foi resultado de um trabalho positivo, então eu não esperava, mas foi muito desafiador. E por mais que as pessoas te preparem, no sentido de vai ser difícil, você vai ter que estar todo o tempo à disposição disso, você não imagina que vai enfrentar uma epidemia de dengue ou uma situação como o Covid, né? Nossa. Então, é um aprendizado todo dia. Por mais que a gente se prepare, não tem fórmula. Eu acho que a grande fórmula é você estar focado, é você estar com saúde, cuidar de você, se alimentar bem e ter foco naquilo que você está fazendo e estar à disposição para qualquer momento, porque você está à disposição da população toda. A qualquer momento, você pode ser chamado e pode ter que dar algum suporte para alguma secretaria, por exemplo. Os problemas são problemas e soluções, né? Isso. A gente pensa muito em comunicação como problema, a gente tem que pensar em solução. Uma coisa que me deixa, às vezes, muito chateada é que quando precisam cortar orçamento, seja empresa privada ou empresa pública, o primeiro setor que eles apontam é a comunicação. E, na verdade, quando o problema acontece, é o primeiro setor que eles procuram, então é incoerente. Então, hoje, eu posso dizer que a gente está trabalhando nessa situação com muita tranquilidade, porque a comunicação no Brasil está sendo vista como um fator essencial no enfrentamento da Covid. Verdade. Né? E aí entra, você também, nesse período, acabou transformando ou trazendo, né, reforçando o papel da comunicação de órgão público na questão de utilidade pública também. E foram realizadas 2 campanhas em parceria com o Ministério Público que tem realmente essa vertente muito forte. Todas as campanhas foram com aquele objetivo realmente de, olha, isso aqui é para você, aproveite, é um serviço da prefeitura, ok. Mas esses 2, eles têm como é que a gente vai dizer... Um carinho especial. Um carinho, uma situação especial, porque um deles foi o Eduando que se Vive, que é o estímulo e a conscientização para a doação de órgãos. E o outro foi Velha Infância, que é o trabalho, né, todos eles envolvem a educação também, mas o trabalho aí de reforçar e mostrar a realidade dos idosos. Então, como é que foi trabalhar e atuar fazendo essas 2 campanhas? Então, é um orgulho em dobro, né? Porque além de fazer essas campanhas, elas foram feitas com mão de obra da casa, os nossos funcionários, os nossos estagiários, e são 3. O Doando que se Vive, Educação pela Paz e a Velha Infância. São 3 campanhas em parceria, né, com órgãos importantes que dão para a gente aquela sensação, a certeza de que a gente está prestando um serviço para a sociedade.
E elas foram feitas todas em parceria, no caso, todas com o Ministério Público e a Educação pela Paz, foi com a vara da infância, da família. Com a doutora Cíntia. Como é que foi esse contato e a construção disso com a equipe também? Porque foi junto com a Secretaria de Educação, todas elas, né? De alguma forma teve parceria. Em parceria com a Secretaria de Educação. A gente tem um relacionamento com o Ministério Público que ele acaba sendo frequente. Às vezes eles têm algumas dúvidas e, por exemplo, a Secretaria de Educação esclarece. Então, existe um relacionamento. E nesse relacionamento também tem as propostas. Então, acredito que as 3 partiram dos órgãos, né? Da doutora Camila, a doutora Cíntia. E a gente aceitou, toda a equipe abraçou, a CEMED também, com muita eficiência, né? A CEMED, além de educadores, tem artistas, né? E aí junta com o pessoal da comunicação, faz o negócio acontecer. E são 3 projetos que vão ficar aí, acredito, né? Que vão ficar por algum tempo. E a iniciativa, outra iniciativa tua como secretária, que toda a equipe também encampou e que a Secretaria de Comunicação levou, não só para jornalistas, mas também para muitos professores, foram as jornadas de comunicação. Conseguimos fazer 2 edições da jornada de comunicação e ela é muito interessante por conta da forma como ela foi pensada, né? Trazendo profissionais de fora, trazendo profissionais de diferentes áreas, justamente para trazer informação e aprendizado. Como é que foi também pensar nisso, nessa experiência? Que retorno, de repente, que você teve como secretária, tanto dos professores quanto de profissionais aqui de Paranaguá, porque a gente trouxe, né, eu me incluo pela secretaria, trouxemos com o objetivo, como você mesma colocou para a equipe, de informação, de mais aprendizado, inclusive para comunicadores, para jornalistas dos veículos de comunicação da nossa cidade. Todo profissional ele tem uma necessidade de se atualizar. Isso. E aí nós temos um convívio muito bom com os jovens da secretaria, né? Então, eu acho que faz parte da carreira de qualquer um. E nós pensamos nisso de maneira coletiva. Por que não a gente se atualizar junto com a sociedade, junto com os estudantes, com os profissionais da cidade? Então, foi essa a ideia inicial, né? Eu acho que uma outra questão que a gente tem que falar também é que esse público precisa ser educado em relação à comunicação. Por exemplo, a gente recebia lá como público os profissionais da cidade e os estudantes, mas não era uma linguagem difícil para quem não era da área, porque hoje uma pessoa com perfil numa rede social, ela acaba se tornando um comunicador. Verdade. É claro que não vai ser um jornalista, né? Para isso você tem que ter uma formação ou às vezes uma bagagem, né? Mas essa pessoa precisa saber como passar essa informação. A gente não pode negar que isso está acontecendo. Talvez a comunicação tenha resistido muito tempo em relação a isso, mas isso está acontecendo. Então, por que não fazer da melhor maneira? Não fazer com responsabilidade? Às vezes, 30% do nosso tempo, isso é um dado que eu tenho pensado e eu cheguei nesse número, 30% do nosso tempo é, às vezes, corrigindo uma informação que foi passada adiante de uma maneira errada, uma informação falsa. Então, imagine esses 30% aplicados em projetos sociais em parceria com o Ministério Público, com a vara da infância. Então, é um investimento no próprio ciclo da comunicação. Então, é um serviço, é uma formação, tem também o seu momento de descontração, de conhecimento, e a gente quer que isso permaneça por muito tempo ainda. E nesse meio tempo começou uma outra iniciativa, que é o projeto da Educomunicação e que a gente vai tratar no próximo bloco. A gente volta já.